exclusivo da salvação, a glorificação. E ele trata como algo já concreto, já feito, realizado. Para fazer o quê, irmãos? Justamente para dar segurança para a igreja que essa eleição não pode ser revogada, não pode ser mudada, ela é segura. É isso que a Bíblia declara, de maneira tão objetiva e direta, enquanto que os remonstrantes estavam negando o óbvio da Escritura. Por quê? Eles preferiram certamente ir pelo caminho das suas filosofias, do mero raciocínio, do bom senso humano, negando assim a palavra de Deus. Se tem um caminho que nós temos que rejeitar, é esse. É o caminho do nosso próprio coração. O caminho do nosso próprio coração. Porque nossos caminhos, eles são retos aos nossos próprios olhos. Mas o fim deles é destruição, sempre. Nós precisamos ir pelo caminho do Senhor. E não por aquilo que nós achamos. Tá? Heresia 3. Não é? Vamos para... Tá? Heresia 3. Não é? Vamos para mais uma palavra diabólica. Não é? Heresia número 3. Observem bem. O beneplácito e o propósito de Deus, do qual a Escritura fala na doutrina da eleição, não é que ele escolheu especificamente algumas pessoas e outras não. Mais uma vez negando a eleição pessoal, né? Mas que, dentre todas as condições possíveis, assim como as obras da lei, ele escolheu e selecionou o ato de fé, que não tem mérito em si mesmo, e também a imperfeita obediência para que fossem condição de salvação. Condição de salvação. Em sua graça, ele quis considerar essa fé como obediência perfeita, sendo que ela é imperfeita, ok? E digna da recompensa da vida eterna. Digna. Então, é bom prestar atenção nessas palavras deles aqui, irmãos. É muito sério isso. Muito sério. Primeiro, se nega mais uma vez a eleição pessoal. Depois, acontece uma ginástica mental aqui, uma distorção absurda. Tá? Então, de novo, os arminianos ali disseram que Deus não escolheu pessoas. Toda vez então que você lê na Bíblia aos que, ou Deus escolheu em Cristo, né, pessoas em Cristo, eles negam isso e dizem que Deus não escolheu pessoas, mesmo que a Bíblia esteja dizendo isso. Mas Deus escolheu condições. O texto da Escritura é claro ao falar de pessoas, mas eles dizem que não são pessoas, são condições. Condições para a salvação, e não pessoas para a salvação. Olha que absurdo. Ou seja, ele analisou todas as possibilidades como obediência da lei, não é? E resolveu escolher a fé, ou o ato de crer, bem como a imperfeita obediência da fé. Então, na cabeça desses remonstrantes, né, o que eles tinham lá em mente naquele período, era que o que a Bíblia ensina sobre eleição não é sobre pessoas, mas sobre condições. Deus escolheu condições para a salvação. Tá? Então, ele selecionou quais condições eu darei para que o homem possa cumprir e então ser salvo. Foi isso que ele escolheu. Né? Ou seja, na lógica deles, Deus deixou de exigir a obediência perfeita. Foi desse jeito. Ora, já que eles não conseguem mesmo, então eu vou diminuir o grau da exigência. Ué, meus irmãos, Deus não é santo e justo? Deus não é santo e não é justo? Como ele poderia deixar de exigir perfeita obediência, então? Ora, Cristo morreu na cruz porque Deus é santo e justo. Porque ele não vai anular a sua ira. Ela deve ser aplacada, mas ele não vai anular. Se ele fosse deixar para lá, não precisaria de Cristo morrer na cruz. Certo? O homem já teria condições de resolver o problema. Porque, na verdade, Deus já fez metade. Ou mais do que isso. Não é? Então, se Deus é justo e ele é santo, ele não vai deixar para lá. Ele vai realmente exigir e cobrar o que lhe devem. Como é que pode, então, Deus diminuir a exigência e tratar o mero esforço humano e a obediência imperfeita como se fosse perfeita? Para então recompensar o homem,
para dizer que o esforço do homem é digno de aceitação. Então isso seria, de certa maneira, varrer a sujeira para debaixo do tapete. Deus fazendo vista grossa ao pecado do homem. Então, olha onde é que isso vai chegar, o nível que essa heresia chega. Não só nega a Escritura em termos do que significa a eleição, transformando a eleição não a eleição de pessoas e não somente coletiva, mas também trata a eleição como sendo uma eleição de condições para a salvação. Trata o esforço humano como sendo digno e o homem como capaz de cumprir. E no fim também trata Deus como se ele não fosse santo. Porque tem que rejeitar a ideia de um Deus justo e santo, uma vez que ele trata o imperfeito como se fosse perfeito. Mas vamos ler aqui a refutação dos reformados. Esta heresia ofensiva rouba toda a eficácia do beneplácito de Deus e dos méritos de Cristo. De fato, irmãos. Empurra, observe, as pessoas para longe da verdade, da justificação pela graça e da simplicidade da Escritura, além de contradizer a palavra dos apóstolos. Deus nos salvou e nos chamou com santa vocação, não segundo as nossas obras, mas conforme a sua própria determinação e graça, que nos foi dada em Cristo Jesus antes dos tempos eternos, 2 Timóteo 2, capítulo 1, aliás, verso 9. Então, vamos deixar isso claro. Essa heresia ofensiva rouba toda a eficácia do beneplácito de Deus e dos méritos de Cristo. Primeiro, distorcendo todo o bom propósito de Deus. Torcendo para que a verdade revelada do Evangelho, que Deus elegeu pessoas na eternidade, as amou em Cristo, na verdade é apenas uma eleição de condições para a salvação que o homem, esse é o pressuposto, consegue cumprir e então ser digno de aceitação, de salvação, de receber a salvação. Tá? E com isso, nega-se a simplicidade da Escritura. Quando fala simplicidade aqui, é justamente sobre aquilo que é claro. A Bíblia está sendo clara com relação a isso. E está se negando o óbvio, o claro. E além disso, contradiz a palavra dos apóstolos. Por exemplo, o que Paulo está dizendo aqui. Deus nos salvou e nos chamou com santa vocação. Não segundo as nossas obras. Não é claro isso aqui? Que não foi segundo as obras, mas segundo os arminianos, segundo os remonstrantes. As obras são condições para. Se o homem consegue cumprir, está ótimo, resolveu o problema. Mas é dito não segundo as obras, mas conforme a sua própria determinação, o seu beneplácito. Foi porque aprove ao Senhor, porque Ele quis. Ele pode querer, porque Ele é Deus, Ele é Criador. Por sua graça, que nos foi dada em Cristo Jesus antes dos tempos eternos. Uma expressão para falar que foi na eternidade. E eles estão negando isso. E jogando fora o sacrifício de Cristo. Cristo morreu para quê, então? Se o ser humano, se a obediência, observa, se o esforço humano, a obediência, o ato de fé do ser humano, a obediência imperfeita do ser humano, Deus considera como perfeita, então por que Ele enviou Cristo para morrer? Ele morreu para quê, então? Percebe que essa heresia, ela diminui, não é, a glória da obra de Cristo? É disso que se tratava. E os nossos irmãos lá no século XVII não podiam de jeito nenhum, não é, ficarem quietos, calados e não defender a fé. Eles precisavam sim defender a verdade. Vamos então para a heresia de número 4. A eleição para a fé depende das seguintes condições. Então, uma vez que eles já distorceram falando sobre condições para, então vamos ser diretos agora. A eleição para a fé, porque lembre-se, são várias eleições na cabeça deles, né? Eleição para a fé e eleição para a salvação. Então, eleição para a fé depende das seguintes condições. Olha só. Agora deixe o seu comentário aqui abaixo para que o YouTube entenda que o nosso conteúdo é relevante e possa divulgar este vídeo para mais pessoas. Grande abraço e até o próximo vídeo.